Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Uma guerra silenciosa está literalmente acontecendo sob a superfície da diplomacia global. Uma guerra que não está sendo travada com balas ou bombas, mas com metais enterrados profundamente na terra. São os metais de terras raras que literalmente todos estão buscando. Esses 17 elementos metálicos alimentam tudo, desde caças a jato até smartphones, aparelhos de ressonância magnética e turbinas eólicas. Neste momento, os Estados Unidos estão presos em um impasse econômico brutal com o rei indiscutível das terras raras, a China. Tudo começou, é claro, com tarifas. Em abril, o presidente dos Estados Unidos, Trump, reacendeu a guerra comercial entre Estados Unidos e China com medidas abrangentes que impuseram tarifas de até 145% sobre produtos chineses. Pequim respondeu, mas não com ferramentas convencionais como Washington esperava. Em vez disso, mirou diretamente no ponto fraco de Washington, sua total e completa dependência de terras raras. O controle da China sobre essa cadeia de suprimentos crítica é absolutamente impressionante. Empresas chinesas controlam 85% do processamento de terras raras e incríveis 92% da produção global de ímãs, os ímãs que alimentam tudo, desde carros elétricos até as armas mais avançadas da indústria de defesa. Isso não é apenas uma postura econômica, é uma alavanca estratégica. Como afirma o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, as terras raras se tornaram a ferramenta mais poderosa da China nas negociações. Por quê? Porque os Estados Unidos não podem funcionar sem elas. E adivinha? A China sabe disso. Pegue o caça F-35, por exemplo. Ele contém mais de 400 quilos de terras raras. Uma única turbina eólica usa mais de 450 quilos de terras raras. Esses elementos são essenciais para a segurança nacional, energia renovável e tecnologia do dia a dia. E ao contrário do petróleo ou do grão, realmente não existe um excedente global esperando para ser explorado. Mas o que exatamente são terras raras? Bem, apesar do nome, talvez você ache interessante saber que elas não são realmente raras. Na verdade, são relativamente abundantes na crosta terrestre. O verdadeiro problema é o processamento. Separar e refinar terras raras é extremamente difícil, perigoso para o meio ambiente e caro. É aí que a China domina, e onde os Estados Unidos ficam para trás e deixam a desejar. Mas sabe de uma coisa? Nem sempre foi assim. Os Estados Unidos já foram líderes globais na produção de terras raras, mas preocupações ambientais e pressões financeiras levaram Washington a desistir. Em 1996, o Congresso fechou o Bureau de Minas dos Estados Unidos, sinalizando um recuo na mineração doméstica. Desde então, os Estados Unidos têm se beneficiado do que chamamos de economia financeirizada. Uma economia financeirizada refere-se a uma economia em que os mercados financeiros, instituições e atividades desempenham um papel cada vez mais dominante em comparação com a produção de bens e serviços. Esse domínio se estende à influência sobre a política econômica, o comportamento corporativo e até mesmo a vida cotidiana de indivíduos e famílias. Portanto, os Estados Unidos se desindustrializaram e não investiram em acompanhar as tecnologias modernas no setor industrial, já que consumiam a produção manufatureira de outras nações. Enquanto isso, Pequim investia pesado. Injetou bilhões de dólares na construção de capacidades de processamento, pesquisa e desenvolvimento e integração vertical. Proibiu a exportação de tecnologia-chave de processamento de terras raras, criando um monopólio que agora é quase impossível de igualar. Durante décadas, a China enviou sinais, não fez isso em segredo, mas os Estados Unidos, devido à sua percepção de excepcionalismo, optaram por ignorar esses sinais. Em 2010, a China chegou a interromper as exportações para o Japão durante uma disputa diplomática, levando Tóquio a uma corrida para diversificar suas cadeias de suprimentos. Então, nada do que está acontecendo agora é tecnicamente uma nova política. É só que Washington não ouviu, não prestou atenção. Falhou em avaliar as novas realidades globais e responder a elas de forma adequada.
Os chineses avisaram há 15 anos que dominavam esse setor e que iriam usá-lo para controlar as coisas. E aparentemente ninguém em Washington prestou atenção, e agora prestam. Com as terras raras de volta ao centro das tensões do comércio global, os Estados Unidos correram para recuperar o atraso. Trump declarou emergência nacional de energia em seu primeiro dia de volta ao cargo, em janeiro, citando as terras raras como justificativa. A medida deu ao seu governo amplos poderes para apoiar a mineração e o processamento domésticos, às vezes até invocando autoridades da era da Guerra Fria, o que deveria ser bastante preocupante para muitos de nós. Enquanto isso, o Congresso começou a aprovar legislações como a Lei de Segurança de Ímãs de Terras Raras e a Lei de Segurança de Minerais Críticos. Ambas têm como objetivo impulsionar a retomada da produção de terras raras nos Estados Unidos. No centro desse esforço está a MP Materials, operadora da única mina de terras raras ativa no país. Em 2024, a empresa recebeu um crédito fiscal de $58,5 milhões para construir a primeira instalação totalmente integrada de ímãs de terras raras dos Estados Unidos, uma possível virada de jogo na tentativa de reduzir a dependência da China, já que os Estados Unidos enxergam corretamente essa área como uma das principais ameaças à sua segurança nacional. Houve uma mudança psicológica profunda, diz o chefe de comunicação da MP. Não é mais teórico. Mas o progresso é muito lento. Especialistas alertam que construir uma cadeia de suprimentos totalmente nova, capaz de competir com a China, pode levar décadas e vai levar mesmo. Como observa Adam Webb, da Benchmark Minerals Intelligence, os Estados Unidos não podem simplesmente abrir a torneira e começar a produzir mais metais de terras raras. Novos depósitos precisam ser encontrados, avaliações ambientais aprovadas, instalações construídas e capacidades de refino desenvolvidas. Enquanto isso, a influência da China permanece firme e não vai desaparecer tão cedo. Foi o que Trump aprendeu da maneira mais difícil há algumas semanas, quando a delegação dos Estados Unidos se reuniu com seus colegas chineses para negociações em Londres. Em resposta às tarifas dos Estados Unidos, Pequim recentemente implementou novas restrições de exportação, que especificamente para espécies que em cima das raras pesadas, aliás, estão ainda mais difíceis de processar. Esses materiais são vitais para sistemas militares, e os Estados Unidos atualmente não têm fontes alternativas. Essa medida provocou pânico em Washington. 2 rodadas de negociações de emergência se seguiram e, após semanas de negociações, o Ministério do Comércio da China concordou em retomar as aprovações para exportação de terras raras. Em troca, Washington se comprometeu a cancelar uma série de medidas restritivas contra a China. Foi um lembrete claro de que, apesar de todo o seu poder econômico e militar, os Estados Unidos não podem operar sem a cooperação de um país com o qual estão cada vez mais em desacordo, e justamente o país que acabaram de designar como seu principal adversário. Teria sido sensato pensar e planejar com antecedência antes de lançar essas campanhas de relações públicas um tanto tolas. Esse cabo de guerra geopolítico não se trata apenas de comércio, trata-se de poder global. A China transformou os minerais de terras raras em uma arma de influência, uma alavanca estratégica que pode ser acionada à vontade. E até agora, nenhum país, nem mesmo os Estados Unidos, conseguiu desarmá-la. A questão agora não é se as terras raras vão moldar a próxima fase da competição global. Elas já moldaram. A pergunta é, os Estados Unidos conseguirão alcançar a tempo? Porque, à medida que o mundo avança rapidamente para um futuro de alta tecnologia e energia limpa, a nação que controlar as terras raras pode acabar controlando tudo. Mostre seu apoio. Curta, inscreva-se e compartilhe. Isso faz uma grande diferença e significa muito para mim. Eu dedico muito trabalho ao meu conteúdo. Apoie meu trabalho no Substack e no Patreon. Os links estão na descrição abaixo. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui de novo amanhã. Até mais!